E aí galera, aqui é Gibi, tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. O meu nome é João e o vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre as experiências de leitura do mês de março do corrente ano. Antes, porém, de eu estar aí partilhando com vocês as experiências de leitura, deixa eu fazer um pedido pra vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se inscrevendo no canal, você dá uma força aí pra gente chegar aos 20k de inscritos aqui no YouTube. E se você ainda não curtiu o vídeo, curta os vídeos, porque curtindo o vídeo vocês também ajudam muito na divulgação do canal dentro do YouTube. Então quero agradecer a força e o apoio de vocês. E sem mais delongas, vamos então às nossas leituras, né? As leituras que foram feitas no mês de março do corrente ano, começando com o Recado a Adolf, volume 2. Aqui, o Osamu Tezuka vai desenvolver, né, e de uma forma mais contundente, a vida do Adolf Kaufmann e do Adolf Campbell, enquanto que a do Hitler, o Osamu Tezuka, quando ele aparece na história, ele sempre vai aparecer meio de uma forma satirizada. Quando não satirizada, ele é sempre apresentado meio de, como um maníaco, doido, homicida, paranoico e por aí adiante. O Adolf Kaufmann vai assumir um papel bastante austero na história, eu diria, justamente por conta da forma com que o nazismo vai influenciar sua forma de pensar. Enquanto isso, o Adolf Kaufmann, que fica lá pelas bandas do Japão, né, ele sempre vai estar ali dentro da defesa do seu povo, dentro da defesa dos judeus e procurando ajudar as pessoas da melhor forma possível. A história é bem desenvolvida, a história ela flui principalmente da metade para frente muito bem. Eu confesso que as 200 primeiras páginas desse volume me foram um pouco cansativas, mas depois a coisa começa a fluir do meio para frente, me agrada bastante, e os elementos, obviamente, que cercam a Segunda Guerra, o Osamu Tezuka consegue, digamos assim, contextualizar tudo muito bem com a história, né? Principalmente do Adolf Kaufmann e do Adolf Campbell. E de certa forma, como os interesses, principalmente desses dois, acabam se tornando conflitantes e como que a amizade deles começa a se fragmentar, digamos assim, por causa de alguns elementos que não envolvem apenas o fato de um ser nazista e o outro ser judeu, mas também as questões que envolvem o próprio coração. E a gente vai ver também as questões aí em torno do Sr. Togue, que é aquele repórter lá do primeiro volume, né, que acaba ficando com os documentos que envolvem a origem do Hitler. E dessa forma, o Sr. Togue vai ter vai passar por bons momentos, por momentos muito complicados, por tragédias, entre outras coisas, dentro da narrativa. Enfim, a soma geral de Recado a Adolf é muito bom, por quanto que quando você junta a história toda, você vê a maestria do Osamu Tezuka contando uma história, né? Então, ficou tudo muito bacana e vale a pena, na minha opinião, ler Recado a Adolf. Também li Dragoneiro, volume 10, publicação da editora Mitos, e aqui tem a primeira parte das fossas dos Fargs, onde o Ian e o Gmor eles vão acabar indo para um determinado local, para terras assim um tanto que desoladas, né? Porque eles vão lá para a antiga Terra dos Dragões, onde basicamente virou deserto e tem ali alguns povos, um povo mais especificamente bem perigoso por ali, e o Ian e o Gmor têm a missão de resgatar um determinado mago que por ali ficou preso, perdido, e eles vão descobrir que essa não é lá das tarefas mais fáceis do mundo, e a história também vai apontar para uma determinada personagem lá do volume de apresentação do Dragoneiro, que de repente pode aí estar, um personagem que de repente pode estar vivo e que está, digamos assim, contribuindo muito para as dificuldades vividas dentro da história para o Gmor e também para o Ian. Como eu disse, infelizmente não termina nessa edição a história, né? Então fica a continuação para o volume 11, e a arte é boa demais da conta. Ou seja, o trabalho é feito
no roteiro pelo Luke Enoch, é muito competente, como sempre, e os desenhos do Gianluigi Gregorini é um negócio espetacular. Enfim, eu sempre recomendo Dragoneiro, porque eu acho Dragoneiro um gibi assim, que mantém uma média sempre muito boa. Então, quem gosta de espada e feitiçaria, via de regra, há de gostar, na minha opinião, do Dragoneiro. Li também o segundo volume de Júlia, As Aventuras de uma Criminóloga, né, essa nova fase, essa nova série da Júlia, que está substituindo, né, o material que fora publicado anteriormente, que era publicado em formatinho, está sendo seguido agora nesse novo formato, que é o formato italiano com papel offset. E o Baxter vai passar por uma situação tanto que complicada logo no começo da história, onde um determinado sujeito vai tentar matá-lo, e isso vai estar envolvido também com uma mulher que o Baxter acabou se envolvendo, e há muitos segredos, na verdade, por trás da história dessa mulher e de algumas pessoas que ela conheceu. E também é necessário saber por que esse sujeito especificamente atacou ele. E ele vai contar com a ajuda da Júlia e para tentar chegar aí à solução desse problema. Enfim, mais uma história bem contada aí pelo Giancarlo Berardi, que domina muito bem o assunto, né? Ele consegue desenvolver a cada volume histórias muito boas aí da Júlia. E Júlia é aquele quadrinho italiano que, se tu gosta de quadrinho policial, onde as histórias são bem desenvolvidas, os personagens bem aproveitados, Júlia é uma boa indicação. Se você nunca leu Júlia, eu acho que esse é um bom momento para você poder se inteirar a respeito da personagem. Li também, ou reli, para ser mais exato, em vez de ler eu reli, a Dimensão de Si, número 1, número 2, número 3 e a número 4, que conta mais especificamente a saga, né, ou arco da Guerra dos Anéis, ou a Guerra das Cores, se você assim preferir, onde o Sinestro cria a sua tropa e quer dominar o universo a partir do medo, e os Lanternas Verdes, ou a tropa dos Lanternas Verdes, vão se opor, obviamente, ao Sinestro, e vai começar o brigueiro, e a Terra tem uma importância grande aí dentro dos planos do Sinestro, principalmente por aquilo que envolve o multiverso e por aí adiante. E eu tenho aqui esse formato ainda que foi feito quando foi publicado na mensal, né, em papel Pisa Bright, capa revista, coisa e tal, e eu nunca comprei os encadernados, porque eu sinceramente nunca vi necessidade não, porque a partir desses volumes mesmo eu estou bastante satisfeito em ter aqui a saga comigo, e devo seguir a leitura desses volumes do Dimensão de Si, depois do Lanterna Verde, né? Ou reler também algumas coisas aí que envolvem a tropa dos Lanternas Vermelhos e por aí adiante, até porque aponta para a noite mais densa. Mas Guerra dos Anéis é muito bom. Guerra dos Anéis é aquele gibi assim que te envolve na leitura, tem equipes criativas muito competentes, e o Geoff Johns manda muito bem aqui no título do Lanterna Verde. Então eu penso que, se você nunca leu A Guerra dos Anéis, aproveita para ler, e se de repente você estiver em um sebo e achar tanto o encadernado ou as mensais, pega e compra, porque eu acho que é uma fase do Lanterna Verde que vale bastante a pena, sabe? Porque, enfim, as histórias são bem trabalhadas, as motivações também, e envolve também a liberação, inclusive, dos Lanternas Verdes de usar força letal, e até onde o elemento ético ou aquilo que envolve a própria nobreza dos Lanternas Verdes diante dessa liberação. E agora a gente usa de força letal, não usa, como é que vai ser isso? Então tem uma série ali de dilemas, de discussões que eu acho que são bem apresentadas pelo Geoff Johns nessa publicação. Coleção clássica Marvel, Demolidor volume 1, que na numeração geral esse daqui vai ser a edição 6, né, e a número 1 do Demolidor. E aqui a gente tem as edições 1 a 5 da mensal do Demolidor, escrita pelo Stan Lee, e a gente tem a arte
do Bill Everett, do Joey Orlando e do Wallace Wood, o Wally Wood. E, assim, gente, é fantástico? Não. É legal, mas aponta muito para essa questão, né, de você conhecer as origens realmente do Demolidor, com as próprias experimentações feitas pelo Stan Lee, e tem muita coisa assim que tem que ser levado em conta a forma na época de se contar a história, porque às vezes tem algumas soluções bobinhas, algumas coisas assim, que acaba sendo, na verdade, engraçado e tudo mais, como, por exemplo, um determinado vilão vai roubar uma fábrica que faz alarmes, por exemplo, né? E coisas desse tipo. Isso, sabe, enfim, tem de tudo um pouco. A questão da Karen Page aparecer e sempre estar pensando no Demolidor ou no Matt Murdock, do tipo assim, tadinho, que pena que ele é cego, mas se ele me quisesse, eu também ia querer ele, em coisa desse tipo, sabe? Então, enfim, tem sua leveza, tem algumas coisas que a gente tem que levar em conta a forma de contar a história na época, como, por exemplo, o discreto a discreta base esconderijo, né, do coruja, né, que está bem no meio de uma montanha e tem a casa dele tem a forma de uma coruja. Então são coisas desse tipo que envolviam as histórias da época, tá? Na minha opinião, há histórias, por exemplo, mais bacanas. Por exemplo, as histórias do Homem-Aranha eu acho que são mais atraentes que as histórias do Demolidor nesse período, mas ao mesmo tempo é legal para ir conhecendo as bases do personagem. E também li a saga do Superman, esse é o volume 7, que tem resenha aqui no canal, né? Até porque eu tenho feito resenha de todos os volumes dessa publicação, então dá uma conferida. E também li Astrogênesis, Potestades, que também tem resenha aqui no canal, que é um quadrinho nacional, publicado pela editora Script, e que eu gostei assim bastante. E também tem, como eu disse, resenha aqui no canal, dá para vocês darem uma conferida nessa publicação, beleza? Bom, galera, é isso daí, eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês, e quero agradecer o pessoal que tem apoiado o canal, valeu pela força, pelo apoio de vocês, o nome da galera aí na tela para vocês conferirem, e se você quiser tornar-se um apoiador do canal, dá uma conferida nos vídeos que falam a respeito disso aqui no canal, e também a respeito dos sorteios de quadrinhos para as pessoas que são apoiadoras do canal. Valeu? Eu vou ficando por aqui, logo eu tô voltando com outro vídeo, um abraço forte em todo mundo, até a próxima.